Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série chamada A Ciência das Relações Humanas. Hoje os cientistas sabem que a qualidade das nossas relações é talvez o fator mais importante para a nossa felicidade e também para o nosso sucesso, seja pessoal ou profissional. Então, saber se relacionar melhor, saber conectar pessoas, entender por que as pessoas agem, como elas agem, é extremamente importante para isso. E nesse ponto, as neurociências, a psicologia hoje em dia, elas contribuem muito para essa formação de conhecimento. No meu livro Liderança Ressonante, a arte de criar conexões emocionais com as pessoas, eu abordo bastante desses conceitos que eu quero trazer aqui nessa série. Mas o meu objetivo principal aqui é compartilhar então conhecimento de como se relacionar melhor com as pessoas. E para isso, eu quero começar esse primeiro vídeo respondendo a seguinte pergunta: por que nós nos relacionamos? Parece talvez até um pouco óbvio hoje, porque nós somos um animal relacional, a gente tem essa necessidade de se relacionar com as pessoas. Alguns indivíduos em maior escala, outros em menor escala, mas de modo geral todo mundo tem uma certa necessidade de se relacionar. E a ciência hoje traz bastante conhecimento sobre isso. E para a gente entender então do porquê que a gente se relaciona, eu preciso contar uma breve história da humanidade, fazendo já aqui uma referência à fonte principal desse vídeo, que é o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Mas eu quero pular algumas etapas aqui da nossa evolução e eu quero ir especificamente para 70 mil anos atrás, onde aconteceu algo que a ciência não sabe exatamente o porquê, mas a gente sabe que aconteceu e que mudou totalmente o rumo da nossa história, tanto quanto seres humanos, quanto o planeta Terra mesmo. Há 70 mil anos atrás aconteceu algo que os cientistas chamam de revolução cognitiva. É quando o Homo sapiens ele começou a se tornar mais inteligente do que outras espécies de seres humanos. Acredite você ou não, existiam outras espécies de seres humanos, como o Neandertal, que talvez seja o mais popular. E o ser humano o Homo sapiens começou a se tornar mais inteligente então do que os outros seres humanos e de que os outros animais também. Não se sabe ao certo porquê, existem algumas teorias que indicam a questão da alimentação. A gente tem uma alimentação rica em carboidrato. Hoje a gente sabe que o cérebro humano ele consome muita energia, ele é o órgão do corpo que mais consome energia e calorias. Então o consumo de carboidratos na época, como frutas, como abacate, banana, enfim, aliados também com o consumo de proteína, podem ter contribuído para o nosso desenvolvimento cognitivo. Mas isso são apenas teorias, a gente não sabe exatamente o porquê. Para quem acredita no divino, o Homo sapiens estava predestinado a se tornar mais inteligente do que as outras espécies. Mas independente da tua crença, fato é que há 70 mil anos atrás, o nosso cérebro ele começou a evoluir de uma forma diferente. A gente começou a desenvolver o que a psicologia chama hoje de processos cognitivos, como aprendizagem, memória, linguagem, a comunicação, entre outros processos também. E um fato interessante é que o nosso cérebro hoje ele é praticamente o mesmo de 70 mil anos atrás, quando ele foi formado dessa forma. Então, para a gente começar a entender como que a gente funciona, como as pessoas funcionam, a gente precisa entender em que ambiente que o nosso cérebro foi criado, porque ele determinou exatamente quem nós somos hoje. Então eu posso dizer que o nosso cérebro é a nossa maior herança biológica, porque aqueles nossos tataravós de 70 mil anos atrás, eles definiram o rumo da humanidade, o rumo do planeta Terra como um todo e, por consequência, quem nós somos hoje. E como é que era então o ambiente que esses nossos tataravós, esses nossos ancestrais, eles viviam? Bom, nessa época o Homo sapiens ele vivia, na sua maior parte, na savana africana, num ambiente extremamente hostil, onde literalmente tudo queria matar a gente. A gente tinha diversos predadores que eram muito maiores, muito mais fortes, muito mais rápidos do que a gente, como leão, tigre-dente de sabre, mamute, até animais que não eram tão óbvios assim quanto a gente pensa, como cobra, aranha, alguns tipos de inseto, enfim. Então era um ambiente extremamente hostil
E nesse ponto, a gente estava muito em desvantagem em relação aos outros animais, mas a gente tinha algo em especial que os outros não tinham. E que deve estar na ponta da tua língua agora, que é a inteligência, que inclusive eu já mencionei aqui. Mas não era qualquer tipo de inteligência, não é o famoso QI que a gente está acostumado e nem a inteligência emocional que está tão na moda hoje. É o que a gente chama de inteligência social, que é essa capacidade de se relacionar. Pensa agora comigo, um ser humano sozinho há 70 mil anos atrás, ele sozinho estava muito em desvantagem em relação a um tigre dente de sabre, a um mamute. Pensa, um ser humano sozinho não conseguiria caçar um mamute sozinho. Agora 10, 15, 20 seres humanos juntos, se comunicando, organizando uma estratégia, a gente conseguia sobreviver. Inclusive, pensa comigo, qual que é o momento, ou quais os momentos de maior vulnerabilidade de qualquer animal na selva? É quando você está dormindo, quando você está se alimentando ou quando você está bebendo água. Quando você vive em grupos, enquanto você está dormindo, por exemplo, quando chega um predador, algum outro membro do grupo pode gritar, pode te acordar, pode acionar os outros membros e assim vocês podem ou lutar ou fugir. A mesma coisa quando você está comendo e bebendo água. Ou então, quando você está sozinho, o dia que você não consegue caçar nada ou não consegue coletar nenhum alimento, você passa fome. Quando você começa a viver em grupos, o dia que você não consegue caçar um alimento, o teu colega do lado pode ter caçado e divide contigo. Então, naquela época, o ser humano ele começou a perceber de forma até irracional, no primeiro momento, que viver em grupos era muito mais vantajoso do que viver sozinho. E aí o nosso cérebro ele começou a ser moldado, então, nessa época, nessa fase em específico. Por isso que até hoje a gente tem a necessidade de se relacionar com as pessoas, a gente tem uma necessidade de altruísmo, de cooperação, de empatia. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Brasil inteiro está presenciando a tragédia que o Rio Grande do Sul está vivendo e a gente consegue ver que mesmo um país, que mesmo um povo, que muitas vezes a gente tem a crença de que é um povo egoísta como o povo brasileiro, a gente vê uma mobilização gigantesca por todo o país para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E isso mostra então que a nossa essência de se relacionar, essa nossa vocação para o altruísmo, ela continua aqui dentro da gente, mesmo que a sociedade às vezes nos force a crer que não. Mas esse é um exemplo claro então que relata como que lá os nossos ancestrais então eles começaram a desenvolver isso, eles começaram a perceber que tudo aquilo que nos une nos torna mais fortes, tudo aquilo que nos separa nos torna mais fracos. Isso se aplica até hoje, inclusive. Por isso que tem a famosa frase em ciência política que é separar para conquistar. Por quê? Os grandes, vamos dizer assim, ditadores, os grandes carrascos aí da história da humanidade, eles perceberam que quando você separa e segrega as pessoas, quando você cria polarizações, você torna o grupo mais fraco. Porque se o grupo está unido, se o grupo tem um senso de identidade comum, se o grupo está em prol de um mesmo propósito, o grupo ele é muito mais forte. E aí os donos de poder não conseguem, então, dominar aquele grupo de indivíduos. Então, para isso que existe uma força muito grande de pessoas que tentam disseminar o ódio, disseminar polarização para isso. Bom, voltando aqui então, o nosso cérebro ele foi moldado há 70 mil anos atrás e ele praticamente não mudou desde então. Mas por outro lado, a nossa sociedade ela mudou e muito, principalmente nas últimas décadas. Os desafios que os seres humanos viviam há 70 mil anos atrás não são mais os mesmos desafios que a gente vive hoje. Os nossos ciclos sociais também mudaram. Hoje a gente não tem mais só aquele ciclo de sobrevivência, aquele grupo de sobrevivência. Hoje nós temos ciclos profissionais, ciclos familiares, ciclos religiosos, a igreja, enfim, a religião que a gente frequenta, nossos ciclos de amizades também, enfim, nosso ambiente ele mudou muito. E é por isso que eu digo que nós lutamos batalhas modernas com ferramentas pré-históricas, porque todos os nossos circuitos sociais, eles foram fundados há 70 mil anos atrás. E é por isso que a gente tem uma dificuldade hoje de se relacionar, principalmente no meio online, nas redes sociais. E não à toa, a nossa geração ela tem altos índices de depressão, ansiedade
entre outros transtornos neuropsiquiátricos, porque a gente utiliza funções cerebrais literalmente pré-históricas, como por exemplo o que a gente chama na psicologia de viés de negatividade, que é uma tendência natural do ser humano de olhar para o lado negativo das coisas. Todo mundo, toda pessoa tem essa função, esse viés de negatividade, seja em menor ou maior escala. Então mesmo aquela pessoa que você conhece, que gosta de aplaudir o sol, de abraçar a árvore, mesmo essa pessoa, ela tem uma tendência natural de olhar para o lado negativo das coisas. E por que isso acontece? Por que a gente tem essa função? Bom, pensa comigo, lá há 70 mil anos atrás, naquele ambiente hostil que eu comentei, quem tu acha que tinha mais chance de sobreviver? Aquele ser humano que ficava contemplando o sol, que ficava olhando para as flores, por exemplo, que era extremamente otimista, que achava que tudo ia dar certo? Ou aquele ser humano neurótico que achava que tudo poderia dar errado, que qualquer som, qualquer barulhinho já estava ali pilhado, pensando que algo de ruim podia acontecer? É obviamente esse segundo caso que sobreviveu. E são desses seres humanos que nós somos descendentes. Então, por exemplo, o viés de negatividade é uma função cerebral só que talvez hoje não faça tanto sentido. Mas, por exemplo, quando você for mandar aquela mensagem para o teu namorado ou para a tua namorada dizendo: amor, precisamos discutir a relação, é óbvio que existe uma grande chance da outra pessoa levar isso para um lado negativo, de pensar que você quer o término da relação ou qualquer outra coisa nesse sentido. Líderes de empresas, quando você dá aquele feedback construtivo para o teu colaborador, é óbvio que ele vai tender a levar para o lado negativo das coisas, porque isso é uma tendência natural nossa quanto seres humanos. E é importante a gente começar a entender isso então, para que a gente comece a entender o porquê que as pessoas agem como elas agem e como é que a gente consegue mudar isso. Porque sim, é possível a gente lutar contra essa nossa tendência natural das coisas, porque nós desenvolvemos também a forma racional de pensar que os outros animais não têm, que é o que o Daniel Goleman chama no livro a inteligência social, onde ele explica que nós desenvolvemos ao longo da história duas formas para a gente agir, que ele chama de a estrada principal e o atalho. A estrada principal é o nosso lado racional, onde a informação ela chega através dos nossos sentidos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso tato, olfato, enfim, e ela passa por uma região aqui atrás da nossa testa chamada córtex pré-frontal, que ela tem, dentre algumas funções, o papel de tomar decisões racionais, de frear impulsos nervosos. Ela é a última parte do cérebro que evoluiu. Ele é o grande diferencial nosso dos outros animais. Então a informação ela passa dos nossos sentidos para o córtex pré-frontal, que ele vai interpretar essa informação e depois ele vai jogar para uma outra parte do cérebro chamada amígdala, que é uma função mais primitiva do cérebro e que tem como função principal o gerenciamento das emoções. Então, em resumo, a estrada principal é o seguinte: a gente recebe a informação daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, a gente interpreta isso e ele manda uma mensagem para a amígdala que basicamente é o seguinte: olha, pode ficar tranquilo, tá tudo certo, ou isso aqui é uma ameaça, pode ficar em estado de alerta. Basicamente é isso. Só que a estrada principal ela gasta muita energia, porque o caminho ele é mais longo, o pensamento racional, o pensamento analítico, ele gasta muita energia, ele é um processo mais moroso e que utiliza muito mais energia. Então, por outro lado, a gente tem o atalho, que é muito mais rápido, onde a informação ela chega pelos nossos sentidos e ela vai direto para a amígdala. Pensa na amígdala como se fosse um detector de incêndio de uma residência, por exemplo. Esses sensores eles estão o tempo inteiro mandando uma seguinte pergunta para o ambiente: tem fumaça? Se o ambiente responde não, não tem fumaça, então não faz nada. Tem fumaça? Não, então não faz nada. Tem fumaça? Tem fumaça. Até que em determinado momento pode ser que ele mande a pergunta para o ambiente: tem fumaça? E o ambiente responda: sim, tem fumaça. Então o sensor automaticamente disparar o alarme e tomar as devidas ações. A nossa amígdala funciona da mesma forma. A todo momento a amígdala está mandando sinais para o ambiente. Nesse exato momento a sua amígdala está fazendo exatamente isso. Ela manda sinais para o ambiente perguntando: existe alguma ameaça? Não existe nenhuma ameaça. Existe alguma ameaça? Não existe nenhuma ameaça.
Se eventualmente surgir alguma ameaça, a amígdala literalmente joga uma carga emocional, uma química para o corpo para responder para essa ameaça. Porque para e pensa comigo. Imagina se a gente estivesse numa selva e de repente aparece um leão na nossa frente. Não faria muito sentido a gente ser racional nessa hora, né? A gente começar a pensar, bom, a distância minha do leão é de tantos metros, a velocidade média de um leão é de tantos quilômetros por hora, então se eu sair correndo nessa direção eu tenho mais chance de sobreviver. Obviamente isso não acontece. A partir do momento que você vê um leão na tua frente, a tua amígdala instantaneamente joga uma carga emocional para o teu corpo, hormônios como cortisol, adrenalina. Então nesse momento a tua pupila dilata, o teu músculo ele se expande, o teu batimento cardíaco acelera, o teu fluxo sanguíneo acelera e tu sai correndo. Depois, horas, minutos depois, é que tu vai parar para pensar, bom, se eu tivesse corrido na outra direção, talvez eu tivesse tido mais sorte. Mas no primeiro momento não, a gente não pensa, a gente age direto com a nossa amígdala. É o que o Daniel Goleman chama de sequestro da amígdala ou sequestro emocional, que é quando a gente vai direto para o atalho, a gente não passa pela estrada principal. Quando a gente recebe algum estímulo e a gente vai direto para a reação emocional e não para a reação racional. Só que agora eu te pergunto, hoje qual que é a chance de tu se deparar com um leão no teu cotidiano? É quase zero. Esse tipo de ameaça no nosso cotidiano, ele se reduziu muito. Só que essa função do atalho, ela ainda existe. Então, a todo tempo, a tua amígdala, ela está mandando mensagens para o ambiente. Só que esse retorno do ambiente, às vezes, vem como uma cara feia, uma expressão séria, uma reação, sei lá, de estresse do teu chefe, ou uma mensagem de texto, amor, precisamos conversar. E aí o nosso cérebro, como está acostumado com esse tipo de ameaça antiga, ele vai direto para o atalho e não para a estrada principal. E aí a gente, muitas vezes, tem uma reação totalmente irracional e 100% emocional. Se tu que me assiste já teve aquele famoso maior discurso do qual tu se arrepende para o resto da vida, quando tu falou algo para alguém que tu realmente se arrependeu muito depois, ou quando pior ainda, né, tu teve algum tipo de reação violenta, do tipo partir para agressão física, sei lá, num bar, por exemplo, é porque teve uma reação pelo atalho e não pela estrada principal. Então, nós temos essas duas formas de agir e o desafio nosso cotidiano hoje, nas nossas relações, é trazer sempre, ou na maioria das vezes, para a estrada principal, ou seja, trazer a nossa racionalidade para as nossas relações, para as nossas conversas. Esse que é o grande desafio hoje. E a gente tem que fazer, primeiro, né, o desafio é fazer com nós mesmos, nós tentarmos ser mais racionais, tentarmos pensar diante dos fatos, pensar antes de agir, pensar antes de falar, segurar aquele impulso nervoso. E para isso o autoconhecimento ele é fundamental, você saber aquilo que te tira do sério, aquilo que sequestra a tua amígdala, aquilo que te sequestra emocionalmente falando, você ter consciência disso para daí, a partir disso, você conseguir então ter reações melhores. E também conseguir trazer as pessoas para o lado racional, para a estrada principal. Se em determinada situação você se deparar com alguém que está tendo um sequestro emocional, ou seja, que está pelo caminho do atalho, tu tens sim o poder de trazer essa pessoa para a estrada principal. Como? Uma técnica muito boa é fazer perguntas abertas. Porque a partir do momento que você faz perguntas para a pessoa, você força ela a pensar, ou seja, a usar o lado racional, por consequência, a estrada principal e não o atalho. Então, no momento, às vezes, que a pessoa está naquele impulso nervoso, aquele impulso emocional, no momento, às vezes, de raiva, de estresse, de desespero, de neuroticismo, enfim, você consegue trazer a pessoa para a racionalidade e reverter esse estado emocional negativo. Essa é uma das formas que a gente consegue, então, migrar entre essas duas estradas. Mas, primeiro, a gente precisa ter consciência disso. E meu papel aqui nesse vídeo, então, foi trazer o porquê que nós nos relacionamos. Nós temos essa tendência natural, então, para ter relações, liderança, cooperação, empatia, altruísmo. Isso é uma vocação nossa, porque isso nos tornou mais fortes ao longo da história. E a gente começar a entender que a partir disso, a gente desenvolveu duas formas de agir, que é a estrada principal e o atalho. E que para a gente melhore a qualidade das nossas relações,
a gente precisa caminhar melhor pela estrada principal do que pelo atalho. O próprio Daniel Goleman fala no livro que o atalho ele nos dá uma primeira impressão, mas é a estrada principal que nos leva no nosso destino final, aquilo que a gente quer. Então, para que a gente tenha qualidade nas nossas relações, a gente precisa caminhar muito mais pela estrada principal do que pelo atalho. Então, espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo aqui da nossa série. Espero também que tu comente aqui, deixe suas dúvidas, tua contribuição para que a gente crie um ambiente de fato, de troca de ideias, um ambiente de desenvolvimento intelectual, e fica atento aqui no canal para os nossos próximos vídeos. Obrigado!